E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos analisar o circuito composto por um gerador de força eletromotriz E, um resistor de resistência R e um indutor de indutância L. Nosso propósito no início desse vídeo é o de observar como a corrente elétrica I varia com o passar do tempo T. Na sequência, nós vamos analisar como varia com o tempo a diferença de potencial entre os terminais do resistor e, por fim, a diferença de potencial entre os terminais do indutor. Para fazer toda essa análise, eu vou recorrer à primeira lei de Kirchhoff. Eu vou partir do ponto A e vou percorrer essa malha no sentido horário, ou seja, no sentido da corrente elétrica estabelecida. Fazendo isso, nós vamos obter, ao passar pelo gerador, uma queda de potencial dada por menos E. Ao passar pelo resistor, a queda no potencial é dada por mais RI, e ao passar pelo indutor, a queda de potencial é dada por L dI dt. E isso tudo é igual a zero, de acordo com a primeira lei. Muito bem? A partir dessa igualdade, nós vamos obter L dI dt é igual a E menos R vezes I. Não se esqueça que I varia com o passar do tempo. Consequentemente, dI sobre E menos R vezes I é igual a 1 sobre L dt. A partir de agora, basta integrar ambos os membros dessa igualdade. Do lado direito, eu vou integrar de 0 a t. E do lado esquerdo, eu vou integrar de 0 até certo valor I. Observe que no instante t igual a 0, a intensidade da corrente elétrica no circuito era também igual a 0. Muito bem? A integral do lado direito é fácil de ser resolvida. Então, nós temos 1 sobre L vezes a integral em dt de 0 a t, pelo teorema fundamental do cálculo, simplesmente t. Para resolver essa integral, eu vou recorrer à regra da substituição. Eu vou assumir que ômega, essa variável, é E menos R vezes I. Consequentemente, d ômega é igual à derivada dessa expressão em relação a I, di. A derivada de uma constante é zero e a derivada de menos RI em relação a I fornece o resultado menos R. Tudo isso vezes DI. Muito bem? Bom, sendo assim, nós vamos obter a integral de certo ômega 1 até certo ômega 2 de DI. DI eu vou trocar por d ômega sobre menos R. Então, já vou colocar 1 sobre R negativo, fora da integração. Aqui nós temos, portanto, d ômega sobre ômega. Muito bem? A integral de 1 sobre ômega em relação a ômega é o ln de ômega, em que ômega é E menos RI. Consequentemente, nós vamos obter menos R vezes L, menos R sobre L vezes T é igual ao ln de ômega de certo ômega 1 até certo ômega 2, ou, se você preferir, já recuperando os limites de integração, é o ln de E menos RI de 0 a I. Muito bem? Sendo assim, nós temos menos R sobre L vezes T, e isso é igual ao ln de E menos RI, substituindo I por I, menos o ln de E, já que eu vou substituir I por zero. A diferença entre dois ln's é o ln da razão. Então, nós vamos obter aqui o ln de E menos R vezes I sobre E. Consequentemente, E menos R vezes I dividido por E é igual a exponencial de menos R sobre L vezes T. A partir de agora, eu vou definir a constante de tempo indutiva, pelo fato de termos um circuito RL. A constante de tempo indutiva é dada pela razão L sobre R. Consequentemente, nós temos aqui a exponencial de menos T sobre tal. Muito bem? Observe a definição em questão. Bom, dando sequência, E menos RI, portanto, vai ser igual a E, que multiplica a exponencial de menos T sobre tal, logo, R vezes I é igual a E
que multiplica 1 menos a exponencial de menos t sobre tal. Para finalizar, a intensidade da corrente elétrica neste circuito varia com o tempo t de acordo com essa expressão. E sobre R, que vai multiplicar 1 menos a exponencial de menos t sobre tal, onde tal, eu reforço, é a constante de tempo indutiva definida pela razão L sobre R. Muito bem, observe o resultado obtido e todos os cálculos realizados até aqui. Vamos agora analisar um pouco melhor a expressão obtida. Observe o seguinte: no instante t igual a zero, a intensidade da corrente elétrica no circuito vale zero. Perceba como essa expressão concorda com este fato. A exponencial de zero é 1. 1 menos 1, 0. 0 multiplicando E sobre R nos fornece justamente I igual a zero, como deve ser. Vamos agora para o extremo oposto. Vamos assumir que o tempo t é suficientemente grande, ou seja, ele tende ao infinito. Nesta situação, essa exponencial vai para zero, consequentemente, a intensidade da corrente elétrica no circuito assume um valor constante a partir de então e dado por E sobre R. Agora, vamos analisar o tempo necessário para que isso ocorra. Observe mais uma vez as expressões obtidas. Vamos assumir que a indutância do indutor aumentou, ela é maior. Consequentemente, a constante de tempo indutiva é maior proporcionalmente. Logo, o tempo necessário para que a corrente elétrica atinja o valor constante dado pela razão E sobre R se torna maior. Este fato está relacionado ao fato da corrente elétrica possuir inércia, conforme vimos em vídeos anteriores. Pois quando a corrente elétrica varia no circuito, varia no indutor, ocorre no indutor uma variação de fluxo magnético. Consequentemente, nele surge uma força eletromotriz em oposição a essa variação de fluxo magnético, caracterizando uma força contra-eletromotriz, justificando o aumento do tempo necessário para que a corrente se estabilize no circuito. Muito bem? Bom, vamos assumir agora, nessa última análise, que o tempo t é igual à constante de tempo indutiva. Substituindo tzinho por tal, nós vamos obter que a intensidade da corrente elétrica no circuito é igual ao valor máximo, que permanece constante a partir de então, que multiplica 1 menos 1 sobre E, pois a exponencial de menos 1 é 1 sobre E. Observe mais uma vez toda a análise realizada e os resultados obtidos até aqui. Vamos agora determinar a diferença de potencial entre os terminais do resistor. Para fazer isso, basta recorrer à seguinte expressão. A diferença de potencial V é dada pelo produto R vezes I. Sendo assim, a diferença de potencial entre os terminais do resistor é igual a R vezes I, portanto, E que multiplica 1 menos a exponencial de menos tzinho sobre a constante de tempo indutiva. Observe, assim como ocorre com a intensidade da corrente elétrica, que a diferença de potencial entre os terminais do resistor aumenta exponencialmente até atingir o valor constante dado pela força eletromotriz E. A corrente elétrica, a sua intensidade, eu reforço, também aumenta exponencialmente até atingir o valor constante dado pela razão E sobre R. Vamos agora determinar a diferença de potencial entre os terminais do indutor. Para fazer isso, basta recorrer à seguinte expressão. Essa diferença de potencial V é dada por L, que multiplica a derivada da intensidade da corrente elétrica em relação ao tempo. Consequentemente, nós vamos obter L multiplicando a razão E sobre R, que multiplica
a derivada em relação ao tempo t do termo entre colchetes. A derivada de uma constante é zero. Sendo assim, resta a derivada dessa exponencial. Eu não posso me esquecer aqui do sinal negativo. A derivada da exponencial é a própria exponencial de menos t sobre tal, vezes a derivada do expoente em relação a t. E isso nos dá menos 1 sobre a constante de tempo indutiva. Muito bem. Observe a expressão obtida. Sendo assim, a diferença de potencial entre os terminais do indutor é igual a... O termo vai ficar positivo. Logo, nós temos L vezes Z sobre R vezes tal, que multiplica a exponencial de menos t sobre tal. Muito bem? Sendo tal igual a L sobre R, eu posso simplificar L e R neste termo, restando apenas a força eletromotriz E. Muito bem? Observe o resultado obtido, o cálculo realizado. Note agora o seguinte: enquanto a diferença de potencial entre os terminais do resistor aumenta exponencialmente, até estabilizar no valor dado pela força eletromotriz, a diferença de potencial entre os terminais do indutor diminui exponencialmente. Quando o tempo t é suficientemente grande, essa diferença de potencial vai para zero e o indutor passa a se comportar apenas como um fio condutor no circuito. Muito bem? Observe os resultados obtidos, todos os cálculos realizados até aqui. A partir de agora, eu vou fazer uma última análise. Eu vou retirar a força eletromotriz E, eu vou retirar o gerador do circuito, para que a gente possa analisar como a corrente elétrica varia com o passar do tempo, na situação em que o resistor e o indutor permanecem associados. Eu vou arrumar um espacinho no quadro, já retorno. Dando sequência, fazendo E igual a zero nessa expressão, já que eu estou retirando o gerador do circuito, nós vamos obter que R vezes I mais L dI dt é igual a zero. Consequentemente, L dI dt é igual a menos R vezes I. Consequentemente, dI sobre I é igual a menos R sobre L dt. Recordando que a constante de tempo indutiva é dada pela razão L sobre R, vemos que dI sobre I é igual a menos, então nós temos aqui 1 sobre tal dt. Integrando ambos os membros dessa igualdade, nós vamos obter do lado direito uma integral de 0 a t. E agora, no instante t igual a zero, a intensidade da corrente elétrica no circuito é I0. Se você recordar os cálculos que eu fiz há pouco, essa intensidade de corrente elétrica I0 é dada por E sobre R. Portanto, eu vou de I0 até certo valor de I. Muito bem? A integral de 1 sobre I em relação a I nos dá o ln de I. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter o ln de I menos o ln de I0. E a diferença entre dois ln's é o ln da razão. Logo, o ln de I sobre I0, e isso é igual a menos 1 sobre tal vezes a integral de 0 a t em dt pelo teorema fundamental é simplesmente t. Consequentemente, I sobre I0 é igual a exponencial de menos t sobre tal. Logo, a intensidade da corrente elétrica no circuito, na situação em que o gerador foi retirado, não se esqueça disso, muito bem? Ela varia com o tempo t de acordo com essa expressão.
e zero, que eu vou substituir por E sobre R, que multiplica a exponencial de menos tzinho sobre tal. Observe como era de se esperar que, à medida que o tempo passa, a intensidade da corrente elétrica diminui até se extinguir quando o tempo t for suficientemente grande. Você pode ainda, se quiser, nesta situação, obter a diferença de potencial entre os terminais do resistor. Mais uma vez, basta utilizar a expressão R vezes I. E com isso, você obtém E, lembre-se que eu estou multiplicando I por R, nós temos a força eletromotriz, que multiplica a exponencial de menos T sobre tal. Para determinar a diferença de potencial entre os terminais do indutor, basta recorrer à expressão V é igual a L vezes a derivada da intensidade da corrente elétrica em relação ao tempo. Consequentemente, VL é igual. Então agora nós temos L multiplicando a derivada em relação ao tempo de I em função do tempo t. Então E sobre R é uma constante, sai da derivação. A derivada dessa exponencial é a própria exponencial, vezes a derivada do expoente em relação a t. E isso vai nos dar menos 1 sobre a constante de tempo indutiva. Logo, a diferença de potencial entre os terminais do indutor, nesta situação, não se esqueça disso, é igual a, sendo tal igual a L sobre R, eu já posso simplificar o L e o R, nós vamos obter menos E, que multiplica a exponencial de menos T sobre tal. Muito bem? Observe os resultados obtidos, os cálculos realizados até aqui. Para finalizar, observe que a intensidade da corrente elétrica no circuito, na ausência do gerador, é maior do que zero. Consequentemente, ela continua orientada no sentido horário. E a sua intensidade diminui com o passar do tempo, pois quando o tempo t for suficientemente grande, ou seja, quando t tender a infinito, essa exponencial vai para zero, fazendo a intensidade da corrente elétrica tender a zero também. A diferença de potencial entre os terminais do resistor é positiva e diminui, assim como a intensidade da corrente elétrica, com o passar do tempo. Observe que, quando t tende ao infinito, ou seja, quando ele for suficientemente grande, a diferença de potencial entre os terminais do resistor vai para zero. Já no indutor, a diferença de potencial VL diminui numericamente com o passar do tempo, pois quando o tempo t, eu reforço, tende ao infinito, for suficientemente grande, você vai observar uma diminuição numérica na diferença de potencial entre os terminais do indutor. O sinal negativo representa o fato de que a polaridade do indutor foi invertida. Consequentemente, ele deixa de ser um elemento passivo no circuito e passa a ser um elemento ativo, na tentativa de impedir a diminuição na intensidade da corrente elétrica. E observe que o sinal negativo já era esperado nessa diferença de potencial, pois a soma das quedas de potencial tem que ser igual a zero. Muito bem? Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.